Verdade. Já quer saber o que eu fazia? Conta, pastor. Pode Conta, contar. a galera Posso quer contar? saber. Que rufem os tambores. Produção, solte o tambor aí. Solte o tambor, não tem. Lá já vai ter, né? Daqui a pouco. Ó, Gente, daqui a pouco quem estamos chegando. quando eu chegava xarope em casa, eu ia pregar pra ela. Eu pregava, e sempre uma única mensagem. Você lembra qual que era? Sempre. Ai, meu Eu Deus do falava céu. sempre da mesma Era mensagem. sempre a mesma, o tal do Elias, Elias na caverna. que o fogo lambeu a água e que não sei o quê. Então era quer dizer aquilo. que você Pregava estava longe o dos caminhos Elias. do Senhor na época, Mas mas ainda assim tinha a semente dentro do Senhor. Então chegava quando lá eu ficava bêbado. e pregava. Porque senão eu não queria. Só que pregava para uma pessoa que era espírita. Isso. E o conflito já assim, religiosamente tinha um conflito aí, né? E como que a senhora... E aí não... Como a senhora recebia isso da parte dele? Assim, primeiro que assim, eu sempre, assim, por causa de um familiar meu, de um tio meu até já faleceu, ele, quando ia na casa da minha mãe, quando eu era pequena, ele era evangélico, né? E ele chegava em casa e ele detonava a gente. Porque a gente tinha televisão, porque a gente tinha rádio, né? Então ele falava que a gente ia para o inferno, aquela coisa toda. Então, assim, eu peguei uma raiva de evangélico, né? A gente chamava de crente, né? Tinha uma raiva de crente que eu não me aguentava. Porque, como é que fala que uma pessoa vai para o inferno, sabe? Por causa de uma televisão. Por causa de uma televisão, por causa de um rádio, não conseguia entender aquilo que ele falava lá. Aí, tudo bem. Aí, né, quando eu estava com ele, que ele chegava bêbado, ele chegava contando essas histórias. E ele já tinha me falado, já sabia que ele já tinha sido evangélico, né, e tal, então ele contou a história dele e tal, bem. Mas quando ele chegava em casa, bêbado, contando essas histórias, eu ficava, mais um doido. Mas, ai, meu Deus do céu. Onde já se viu acontecer isso? Onde já se viu? Parece que não... E ele contava a mesma história, que desceu fogo do céu. Falei, onde que já se viu uma pessoa acreditar num negócio desse? Que caía fogo do céu. Que caiu fogo do céu, que não sei o quê. Onde já se viu? Mas, né, para não contrariar a pessoa bêbada, né? Para não ouvir cantar. Brincadeirinha. Eu preferia ouvir a pregação. O Johnny tá aqui. Johnny, aproveita, produz o pastor aí. O pastor tá querendo um CD só dele. Johnny. Pode ser, o nome do CD pode ser Silêncio. Verdade. Ó, o Johnny tá falando aqui, ó. O que meu pai fazia quando ele tomava uma, ficava dançando com a minha mãe. Olha, que bonitinho. Romântico. Então, aí mas eu era carinhoso, eu nunca maltratei. não, ele Eu sempre foi nunca, carinhoso, nunca maltratei a Má nas condições que eu chegava. E, gente, olha, por favor, eu falo de bêbado assim, eu não chegava caído, arrastado, nunca fiquei na rua jogado. Isso não, mas eu estava caminhando, né? Eu estava caminhando para isso. Né? Graças ao Todo-Poderoso, ao Cristo ressurreto. Eu tenho promessa de Deus, né? Na época eu tinha promessa e eu tenho promessa de Deus. O Senhor não permitiu, porque eu precisava ter um encontro comigo. E aí, primeiro, eu precisava encontrar uma pessoa que acreditasse que foi ela que acreditou. Então, nada de coisa. Agora, Johnny, se você quiser prosperar, faz esse lançamento aí, porque você vai arrebentar a boca do balão. Então, aí voltando aqui, né? O que acontece? E aí, quando ele pregava, eu ficava com muita raiva. Com muita raiva de ouvir aquela, né, as histórias, né? E só essa história, na verdade, né? Algumas vezes ele falava alguma coisa de Moisés, mas era bem rápido. Sim. Agora, Elias era a pregação principal. Definitiva. Mas e aí, aliás, como que a senhora começou nessa questão do espiritismo? Então, no espiritismo, comecei... Crente, eu tinha raiva, né? Tinha raiva de crente, por causa desse meu tio. A minha mãe sempre foi muito católica, na época, ela sempre foi católica mesmo, de participar, de praticante, né? Então, a gente cresceu dentro do catolicismo e tal, de todo ano fazer viagens, né, para Aparecida do Norte e tal, então a gente seguia bem o catolicismo. Mas, quando eu comecei a trabalhar fora e tal, depois do meu primeiro casamento, eu conheci a mãe do meu ex-marido, que ela participava desses lugares, né, não era kardecista, mas ela ia em outros lugares do espiritismo.
E aí, dentro disso, eu comecei a conhecer algumas amigas que me falaram da linha de Allan Kardec. E aí, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei de saber o que é, do que se trata. E aí, quando eu fui ler a história, quando eu fui saber o que era, aí eu me interessei. E aí, eu comecei a participar. Eu comecei a frequentar. E aí, comecei a participar das sessões que tinha, dos lugares. E aí, eu fui ler a história. Então, aí comecei a ser mais assídua, mais praticante dentro do espiritismo. E aí a sua transição do espiritismo para o evangelho foi por conta do casamento? Foi por conta do casamento. Foi por conta do casamento. Que ele começou a pregar, né, para mim, essas coisas e tal. E aí teve um dia que teve um ponto crucial. Crucial do casamento. Foi um dia crucial. Ele ficou, a gente passou bastante tempo, né? Ele chegando assim, né, bêbado. Por mais que eu conversasse, por mais que eu falasse, quando ele estava, né, bem, tudo bem, vou parar e tal. Mas assim, a pessoa não entende, né, que ela está numa situação caminhando para o alcoolismo. Ela não entende. Ela só vai, né? Ela só vai, ela tá difícil de entender, né? Até porque também está se escondendo de alguma coisa, né? Então, bem difícil, era né? bem difícil. Mas aí teve um dia que o que aconteceu? Eu estava em casa e nesse dia eu já estava cansada. É forte isso aí, gente, é forte. Eu estava cansada já de pedir, de falar, de mostrar. Né? Levei ele uma vez para uma sessão lá onde eu ia lá no Espiritismo, lá no Allan Kardec. Levei, ele foi acho que umas 2 vezes comigo lá. Mas não melhorava, não resolvia, não ia e tal. Aí teve um dia que eu estava em casa e naquele dia eu já sabia. Não vai chegar. Era final de semana, né? Sexta para sábado. Falei, hoje é dia. Vai chegar. Sextou. Vai ficar cantando. Dia da maldade. Dia da maldade. Vai ficar cantando lá e vai demorar e não sei o quê e tal. E aí foi o que aconteceu. Começou a dar horário, hoje já chega tarde. Tinha que... E naquele dia, eu falei, acho que nem vem hoje. E aí, naquele dia, eu estava deitada e tal, né? Porque eu já ia deitar, nem esperava mais. Já estava... Sabe que você já vai cansando? Então, vai chegando um momento... Só uma vírgula. Essa época você já estava grávida? Não, já tinha... Já estava grávida? Não, já tinha tido filho, Eu já estava no mundo. Você já tinha, acho que um ano e pouco. Você já tinha uns 2 anos. Nós fomos para a igreja quando ele tinha 2 anos. 2 anos, já tinha 2 anos. E aí, nesse dia eu estava em casa, e aí... Porque assim, toda vez que ele chegava, eu já estava ficando cansada, e aí eu já brigava, já xingava, já não estava mais aceitando, sabe? E aí ele ia, ele mesmo se virava para se trocar, para dormir, né? Aí eu já não queria mais ajudar. Aí nesse dia, eu estava em casa e eu já estava deitada, e aí peguei o livro que eu lia, o Evangelho segundo o Allan Kardec. Aí peguei o livro e estava lendo. E estava lendo e tal. E aí, de repente, eu fechei o livro assim e falei, isso já que 1h da manhã? Por aí. Aí eu peguei, fechei o livro, e aí eu parei e falei assim, Deus, eu falei comigo, né, assim, Deus, se o Senhor existe mesmo, da maneira como ele prega para mim, que era do fogo caindo do céu, porque eu não acreditava em nada dessas coisas, não acreditava em nada do que ele falava para mim em relação à história lá da Bíblia, não acreditava. Uma porque eu tinha raiva de crente e outra porque eu achava impossível, né? E aí eu falei assim, Deus, se o Senhor existe mesmo, da maneira que ele prega para mim, Deus, faça com que ele volte para casa e eu vou receber ele da melhor maneira possível. Eu quero ele aqui, mas eu quero ele para cuidar dele. E eu vou cuidar dele. E eu não vou brigar, eu não vou falar nada. Fechei o livro, porque alguma coisa estava no meu coração que ele não voltava. Que ele não ia voltar para casa naquele dia. E ainda eu lembro que eu ainda falei assim, que ele volte da maneira como ele estiver. Do jeito que ele estiver. Porque das outras maneiras, eu queria que ele voltasse bom, ficava esperando ele entrar, sem estar bêbado e tal. Mas nesse dia não, eu falei assim, não, Senhor,
Deus, o Senhor me entregue ele, que ele volte da maneira que ele estiver. Do jeito que estiver. Bêbado, se estiver rasgado, se estiver sujo, mas que ele volte para casa do jeito que ele estiver. Fechei o livro, quando eu fechei o livro, só escutei o barulho na porta. Mas na hora, escutei só o barulho na porta. Ai, quando eu falei, é ele. Aí eu, naquele momento, aquela coisa, nossa, foi tão rápido. Nossa, Deus. Deus Aí eu manda fiquei fogo. Assim, Deus existe mesmo, né? Nossa, porque eu falei assim, se o Senhor existe da maneira que ele prega. Porque aquela pregação, por mais que eu não acreditasse, porque você mas já estava, acho que... em Deus, né? Você acreditava em Deus, porque os espíritos acreditam em Deus. Por isso, mas não da forma que o Evangelho acredita, por né? isso que eu falei, Né? Isso, por isso que eu falei, da maneira com que ele prega. Por isso que eu falei assim, da maneira com que ele prega, né? Sim. Porque eu acreditava em Deus, eu sei, o Espiritismo acredita em Deus. E aí eu peguei e falei assim, ué. Aí eu falei, nossa, mas foi muito rápido, né? Foi assim, de repente. E aí, tudo bem, fechei, aí me peguei, me cobri, aí eu deitei, me cobri, fiquei quietinha. Fiquei quieta. Aí ele veio. Aí eu pensei, porque o costume era, ele já entrava, já ia lá para o banheiro, já se virava lá, e eu escutava, né, passando mal e tal. Aí eu só escutei ele, aí ele veio para o quarto. Ele veio para o quarto, fez assim, Má, aí eu só olhei, oi. Aí ele não falou nada. Eu falei assim, aí eu perguntei, você quer ajuda? Não. Aí foi pro banheiro lá e tal. Eu também não fui atrás, não falei nada. Ele foi lá e tal. Se virou sozinho. Quando ele voltou para a cama, e aí e eu quieta, assim, dura, né, sem nem respirar. E aí quando ele voltou, que ele deitou do meu lado, ele falou assim, Má, aí eu, oi. Aí ele, você não vai falar nada? Eu falei, não. Você tem certeza? Eu falei, não, não vou falar nada. E dormi. Aí ele também dormiu, né? Porque já estava bem ruim, né? Dormiu. E aí no dia seguinte, pela manhã, foi que ele né? Quando a gente acordou, né? Que ele falou Aí eu quero contar a minha parte. Aí ele falou assim, você não vai falar nada? Aí eu olhei para ele e falei assim, vou. Posso falar agora? Agora eu vou. Aí ele falou assim, então fala. Eu falei para ele assim, Rô, será que esse Deus, do jeito que você prega, esse Deus que você acredita, será que esse Deus não está te chamando de volta? Porque você tem visto o que tem acontecido com você? Você tem visto como você tem, né, as coisas que estão acontecendo com você? Estava acontecendo várias coisas com ele, né? Tava. Estava entrando em um processo de depressão, algumas coisas assim. Eu usava lente de contato